Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 7 de setembro. A palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 até o 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à sua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós precisamos entender, compreender bem esta passagem. De hoje em diante, você será pescador de homens. Irmãos, essa é a nossa missão. Eu vou falar seriamente com vocês agora. Nós precisamos lançar as redes dentro da própria Igreja Católica. A pesquisa que eu sempre falo a vocês diz que apenas 8-9% dos brasileiros vão à missa semanalmente. Ou seja, nós temos 90% de pessoas que se dizem católicas que não vão à igreja, que não recebem os sacramentos. Pessoas que estão hoje, meus irmãos, se não acontecer um arrependimento por inteiro antes da morte, pessoas que estão muito provavelmente indo para a perdição eterna. Vamos falar em números. 100 milhões de católicos no Brasil. Apenas 8-9 milhões vão à missa, cumprem o preceito dominical. Nós temos 90 milhões que nós temos que lançar as redes, que nós temos que anunciar a palavra, nós temos que anunciar que só existe um caminho, o caminho é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, fora dele, não há salvação e não há um outro igual a Ele. Nós precisamos lançar, meus irmãos, e não é nem a questão aqui, de querer converter protestantes. É óbvio que se acontecer as conversões protestantes de qualquer religião, louvado seja Deus, nós vamos continuar anunciando. É para isso também. Mas nós temos que catequizar os católicos, nós temos que conscientizar os católicos que muitas vezes estão
com os olhos vendados, perdidos, andando num caminho que não é um caminho bom, mas um caminho hostil, um caminho que leva à perdição eterna. Por isso, nós precisamos assumir o nosso chamado de batizados. Uma coisa sou eu, que não sei porquê, que Deus quis assim, tenho um canal em que eu posso falar para muitas e muitas pessoas. Mas vocês também podem fazer dentro da casa de vocês, na vizinhança de vocês, dar o seu testemunho e com o seu testemunho e com sua vida conscientizar os católicos que eles precisam voltar para casa. Porque os católicos estão desabrigados. São católicos que não estão na igreja. Se dizem católicos, mas não estão na igreja. Então eles estão desabrigados, sem abrigo. E sem abrigo, meus irmãos, quando vier a tempestade, a chance de ser levado junto com a água é imensa. Quero trazer, para eu não ficar tanto falando do Evangelho, pregando o Evangelho, eu quero trazer uma notícia para vocês que encheu o meu coração de paz, encheu o meu coração de alegria. Olha aqui. O Traditionis Custodes, longe de atingir o seu objetivo de unificar a missa sobre o novo Ordos, tem despertado curiosidade em muitos católicos que desconheciam a existência da missa tradicional. O Papa, ele escreveu um moto próprio que chama Traditionis Custode. E o que ele faz? Ele restringe a possibilidade de se ter a missa tridentina, a missa chamada a missa tradicional. E o que aconteceu? A intenção, segundo o próprio Papa, é que estava-se acontecendo uma divisão na igreja. Essa foi a justificativa que ele usou para fazer esta ordem, né? De praticamente só aqueles institutos, os padres que já celebravam, poderiam continuar celebrando. Os novos sacerdotes somente com uma autorização do bispo. Tá. E então o Papa restringe porque ele diz que a igreja estava dividida entre aquelas pessoas que iam na missa tridentina e aquelas pessoas que participavam da missa nova. Ele fez essa medida com a justificativa de que acabaria a divisão na igreja. Mas o que aconteceu foi que a curiosidade aguçou os católicos a procurar a missa tradicional. Que, convenhamos, que a missa tridentina é muito mais bela e tem muito mais a essência do catolicismo do que o Novo Ordos. Falando aqui que a missa nova, o Novo Ordos, ele é perfeitamente válido também. Antes que as pessoas venham aqui falar que não, as missas vale, o Novo Ordos vale, né? A missa tridentina, todos os ritos que são oficiais e aceitos pela igreja são válidos, tá? Perfeitamente válidos. Só que nós podemos considerar que a missa tridentina é muito mais bela e profunda do que a nova missa. Ponto. E o que aconteceu? Quando se tem uma restrição muito grande, isso gera nas pessoas aquele sentimento: por que está sendo restringido? Vamos conhecer? E quando a pessoa conhece a missa tridentina, se for um bom católico, ele vai querer participar desta missa, porque ela é muito mais bela, né? Em latim, com toda a reverência, com todo o silêncio e a piedade, porque fizeram da missa nova uma grande barulheira. Muitos locais
promoveram uma missa que não está prevista lá no documento do Concílio Vaticano II, o Sacrosanto Concílio, que pede que tenha partes em latim na missa nova, que pede que o canto da missa nova seja canto gregoriano. Isso daí não fazem. Pegaram o violão, ó, chacumpão, chacumpão, chama o ritmo. E é só missa do Zé Vicente, missa de Teologia da Libertação, que estão inseridas no meio católico, tá? E essa notícia aqui do Info Vaticano, ó, o jornal El Novo Herald de Miami abordou recentemente em suas páginas o surgimento da missa Vetus Ordo entre a comunidade católica de Miami. Na Capela Nossa Senhora de Belém, no oeste de Miami, cerca de 350 pessoas, jovens e idosos. A missa tradicional em latim, também chamada de forma extraordinária do rito romano ou missa tridentina, é celebrada na arquidiocese há 40 anos, começando sob o governo do arcebispo Edward McCarthy. Nos últimos 10 anos, a comunidade de Miami tem crescido continuamente, mudando-se para 5 capelas, ou seja, de uma passou para 5 para atender a demanda de tanta gente que tem procurado a missa tridentina. A comunidade da missa em latim em Miami aumentando mais que o dobro nos últimos 5 anos. As pessoas dirigem de lugares do norte, como o condado de Palm Beach, e ao sul até Keys para chegar à missa em latim em Belém aos domingos, disse o jornal. Em declarações, Joseph Ballon, diretor do coral, afirmou que o surgimento da missa tradicional se deve ao fato de atrair as pessoas pela sua autenticidade. Eles não querem algo diluído ou comprometido. Escutem bem. Há paz, há silêncio, há momentos de silêncio, considerando que em outras igrejas, e não quero me gabar, isso aí ele falando, né? É mais sobre todo mundo cantando junto, ou tudo sendo um grande show para ficar acordado. Eles acreditam que precisam seguir tendências do momento. Ó, adoro música pop rock, mas não gostaria disso na igreja. Isso aqui é o dirigente do coral. Em Miami, a arquidiocese celebrava a missa tridentina um sábado por mês na Igreja Católica Nossa Senhora de Lourdes. Mas, para a crescente comunidade, isso não era suficiente. Como resultado, o grupo organizava uma missa semanal em latim na Capela de Belém. O arcebispo de Miami, Thomas Wanks, disse compreender o apelo ao tradicionalismo católico numa época crescente de secularismo. O que penso que atrai algumas pessoas para a forma tradicional da missa é o fato de ser um apelo à tradição, diz o bispo. Hoje vivemos numa época de mudanças rápidas e por vezes essas mudanças rápidas podem ser um pouco desconcertantes ou desorientadas. Por isso, a tradição parece ser a forma de ancorar. Em suma, o tradicionalismo está crescendo, seguindo o conselho do Papa Francisco, crescer pela atração, como o pontífice tantas vezes repete para observar imediatamente que a igreja não deve fazer proselitismo. Ou seja, isso não é uma coisa que acontece somente nos Estados Unidos. Aonde tem as missas tridentinas no Brasil, estão crescendo os participantes. Por quê? Porque há silêncio, há meditação, há canto tradicional católico, não existe o mundanismo, porque são poucos os lugares em que se celebra a missa nova com piedade, devoção, com paz. É muita música popular, é bateria, é guitarra, é show. Parece culto protestante até às vezes a missa. Por isso, as pessoas têm buscado a tradição. E é o resultado. As pessoas não querem o mundo na igreja. As pessoas querem a igreja no mundo. Entenderam a diferença? Por isso, as pessoas têm buscado.
Cada vez mais cresce mulheres indo de véu, homens com roupa mais modestas nas missas. O pedido do povo, na minha paróquia eu vou, é Novo Ordos, mas muitas vezes tem músicas cantadas em latim, o padre celebra a missa bem celebrada. Então, sabe, é um apelo. A missa não é show, é um apelo para que as pessoas busquem a verdade sempre da igreja. A verdade sempre da igreja. Sejamos católicos autênticos. Salve Maria e viva Cristo Rei.